Potenciação ou estudo das potências. Para você compreender bem o conteúdo de potenciação, de início é interessante você ver alguns conceitos de umas regras básicas que é obedecida em todas as potências. Então veja só, potência é o estudo, é o elemento de estudo do conteúdo de potenciação. Então, primeiro temos que entender o que é potência. Nesse caso aqui, você tem uma potência A elevado a N, onde A é chamado de base e N é chamado de expoente. Então, o que significa A elevado a N? Significa que você vai pegar o A e multiplicar a quantidade de vezes que for necessária de acordo com o N. Por exemplo, se o N for 2, você vai fazer A vezes A, ou seja, a base vezes ela mesma. Se o N for 3, você vai pegar A e multiplicar por A e depois vai multiplicar por A de novo, de acordo com o que for a base. Então, de início, é interessante você entender isso. O objeto de estudo da potenciação é a potência. E a potência é formada por base e expoente. Base e expoente. Nesse caso aqui, a base é A e o expoente é N. Então, veja só. Se tem A elevado a N, você vai multiplicar a quantidade de vezes que for necessário de acordo com N, ou seja, N fatores. Agora, antes de você entender, antes de você estudar algumas expressões, resolver algumas expressões, é interessante entender que todo número elevado a 1, todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, A elevado a 1, nesse caso, fica A. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, A elevado a zero é igual a 1. Lembrando que esse A não pode ser igual a zero. A base tem que ser diferente de zero. Nesse caso, a base tem que ser diferente de zero. E aqui, A elevado a um expoente negativo, sabemos que toda vez que você tem uma base e o expoente está negativo, a regra é simples. Você inverte o número e troca o sinal do expoente. Qual é o inverso de um número? É 1 sobre ele, ou seja, é 1 sobre o próprio número. O inverso, por exemplo, o inverso de 3 é igual a 1 sobre 3. O inverso de uma fração é 2, por exemplo, 2 quintos. Você quer calcular o inverso de uma fração, você vai pegar 1 sobre 2 quintos. Mas em se tratando de inverso de fração, é simples, é só você trocar o numerador pelo denominador, ou seja, em vez de você fazer esse processo aqui, você já pode ir direto. Você pode ir direto fazendo o inverso, porque quando você fizer isso aqui, o resultado vai gerar 5 sobre 2, ou seja, o inverso de 2 é 5 sobre 2. O inverso de um número inteiro é 1 sobre ele, ou seja, se o número aqui é inteiro 3, o inverso é 1 sobre 3. Então, o inverso de um número é 1 sobre ele mesmo. Então, nesse caso aqui, o inverso de A seria 1 sobre A. 1 sobre A você coloca dentro do parêntese, porque o expoente está tanto para o 1 como para o A, e troca o sinal. Ou seja, o fato de você trocar o sinal significa que você inverteu a base. E o inverso de um número é 1 sobre aquele número. Então, os exemplos básicos aqui, ó. 3 elevado a 1, resultado 3. 7 elevado a 0, resultado 1. Porque todo número elevado a 0 dá 1. 7 elevado a 0 dá 1. 5 elevado a menos 2. O que é que faz? Expoente negativo, inverte a base. Quem é a base? 5. Vai inverter 1 sobre 5, que é o inverso de 5. Fecha o parênteses e troca o sinal. Fica 2. Resultado disso aqui, se você for calcular, daria 1 sobre 25. Então, mais um exemplo aqui de fração. Você tem 2
terços elevado a menos 3. O que é que faz? Expoente negativo, a regra inverte a base. O inverso de uma fração é o numerador embaixo e o denominador vai para cima. Ou seja, no caso você vai trocar o numerador com o denominador. Fica assim, 3 que passa a ser numerador e 2 que passa a ser denominador. Então, fecha, coloca 3. Se você for calcular isso aqui, vai dar 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. E aqui dá 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então é simples. As regras básicas para você fazer qualquer expressão numérica são essas aqui. Todo número elevado a 1, todo número elevado a 0 e expoente negativo. Tá aqui as regras. Revisando o conceito de potenciação. O instrumento de estudo da potenciação é a potência, onde em uma potência você tem base e expoente. Muito bem, então, passando para esses conceitos aqui, ó, é interessante você entender quando o expoente é par. Expoente par. O que é que faz quando o expoente é par? Quando o expoente for par, você vai ter que ter cuidado se a base for negativa. Um exemplo aqui, ó, menos 2 elevado a quarta. Você tem menos 2 elevado a quarta. Se o expoente é 4, significa que é par. Expoente par, você não se preocupa com essa base negativa. Você vai calcular e a resposta vai dar positiva. Então, menos 2 elevado a quarta, você vai fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a, ó, utilizando as regras dos sinais, ou o jogo dos sinais, que foi feito no vídeo, foi registrado no vídeo passado, você tem aqui ó, um par de números, sinais iguais, vai dar mais outro par de números, sinais iguais, vai dar mais. Por isso que toda vez que o expoente for par, você sempre vai formar pares de números com sinais iguais. Na multiplicação, sinais iguais dá mais, sinais iguais dá mais. Por isso que isso aqui vai dar mais. Então, o resultado disso aqui é mais 16. 12 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 positivo. Então, toda vez que o expoente for par, você já sabe, a resposta vai ser positiva. Se você tem aqui ó, menos 5 elevado ao quadrado, a resposta disso aqui é 5 vezes 5, que é 25. Só que como o expoente é par, não fica menos, fica mais 25. Agora, se o expoente for ímpar, acontece o contrário. Por exemplo, menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha só, você tem um par de números, mas sobrou um porque o expoente é ímpar. Você tem um par de números com sinais iguais que vai dar mais, mas só que sobrou esse aqui menos. Sinais diferentes na multiplicação, resultado menos. Então, 2 elevado ao cubo dá igual a menos 8. Então, expoente par, resposta positiva. Expoente ímpar, resposta negativa. Então, uma outra observação aqui é você entender que há uma diferença entre menos 2 elevado ao quadrado, há uma diferença para menos 2 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Qual a diferença disso aqui? A diferença disso aqui é que nessa situação aqui, ó, apenas a base 2 está sendo elevado ao quadrado. Ou seja, esse menos ele está esperando a resposta. Então, você tem que repetir o menos 2 ao quadrado, 4. A resposta é menos 4. Mesmo o expoente sendo par, o resultado aqui é menos 4. Por quê? Porque o quadrado está apenas para o 2. O quadrado está apenas para o 2 e não para o menos 2. Nesse caso aqui, como eu coloquei um parêntese, o quadrado está para o 2 e para o menos 2. Então, se está para menos 2, conjunto 2 vezes 2, 4. A resposta é mais 4. Então, há uma diferença entre uma base negativa sem parênteses e uma base negativa com parênteses. Então, é interessante observar isso aí. Já quando o expoente é ímpar, não vai alterar o resultado, porque se você tem
3 elevado menos 3 elevado ao cubo. Isso daqui dá igual a menos 3 elevado ao cubo. Por quê? Porque mesmo a base sendo negativa, o expoente é ímpar, vai dar negativo. Então aqui dá 27. E mesmo aqui estando sem um parêntese, mas você vai, como está sem um parêntese, você vai repetir o sinal e calcular isso aqui, que vai também dar 27. Então esses dois são iguais. Por quê? Porque os expoentes são ímpar. Agora, quando o expoente for par, tem que ter cuidado, porque ó, se está sem um parêntese, significa que esse menos 2 aqui está aguardando o resultado da operação. Então, toda vez que tiver um expoente par e base negativa, observe se tem parênteses ou não para aplicar a regra. Essa é a observação. Então, pronto. O início de potenciação é isso aí. Vamos resolver dois exercícios básicos, duas expressões, melhor, três expressões numéricas básicas, para tentar fixar essa primeira parte aí, esse conteúdo aí. Então, vamos resolver essas três expressões numéricas envolvendo potenciação. Estudo das potências. Então, olha só. Aqui você tem todas as bases são diferentes. Aqui você tem também todas as bases diferentes. E aqui também. Só que você não tem produto, não tem multiplicação, é soma. Então você tem que resolver potência por potência. E no final o número vai ser ou um número inteiro ou uma fração, ou um número inteiro ou um número racional. Aí observe, 3 elevado a zero. 3 elevado a zero, você tem, todo número elevado a zero é 1, então aqui fica 1. Repete o sinal de menos e resolve essa potência aqui, ó. Mas ao você resolver, como você tem um sinal de menos aqui, é interessante você manter o parêntese e resolver isso aqui. Você tem menos 1 elevado ao quadrado. Fizemos uma observação que toda vez que o expoente for par, toda vez expoente par, resultado positivo. Aqui você tem menos 1, base negativa, elevado ao quadrado. Mas como o expoente 2 é par, você vai colocar mais 1, fecha parênteses. E aqui você coloca o sinal de mais e resolve 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Não confunda 2 elevado ao cubo com 2 vezes 3, ou 3 vezes 2. Tem muita gente que erra porque multiplica 2 vezes 3, 6 e erra. Então aqui é 8. Sobre. Veja que aqui ó, a base é uma fração e o expoente é negativo. Toda vez que o expoente for negativo, o que é que faz? Inverte a base 2 sobre 1, que dá o próprio 2, elevado ao expoente positivo. Então, para concluir isso aqui, ó, você tem que eliminar esse parênteses fazendo o jogo de sinal, que nós aprendemos no vídeo passado, na aula passada. Sinais diferentes dá, parênteses indica multiplicação, então você usa a regra da multiplicação. Sinais diferentes dá menos. Aí você repete aqui, ó, 1, sinais diferentes dá menos, 1 menos 1, 1 menos 1, mais 8. Tudo isso sobre isso daqui ao quadrado. 2 dividido por 1 é 2. Então, 2 ao quadrado, você resolve que é 4. Então, olha só, você tem 1, mas está devendo 1, cancela, né? 1 menos 1 dá 0. Sobrou 8 sobre 4. 8 dividido por 4 é 2. Logo, o resultado dessa expressão é o número inteiro 2. Vamos para a próxima. 4 elevado ao quadrado, você já pode começar resolvendo. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4. Repete o sinal, menos, mesma coisa que eu falei. Tem um parênteses, dá uma potência, repete o parênteses e resolve a potência. Observe que o expoente é 1 e sabemos que todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, 1 é ímpar, todo número elevado a 1 é o próprio número, 1 é ímpar, base continua negativa. Mais menos 1 elevado à quarta. Menos 1 elevado à quarta é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Expoente é par, porque 4 é par. A base está negativa, mas o expoente é par. Então, se o expoente é par, o resultado disso aqui daria mais 1. Então, você vai fazer o encontro de sinais aqui, né? Eliminar os parênteses. Mas primeiro vamos para a parte do denominador. Você tem a base fracionária, expoente
negativo, o que é que faz? Inverte a base, 9 sobre 1, que dá o próprio 9, e troca o sinal do expoente, que isso é regra. Se era menos 1, passa a ser mais 1. Mas você tem aqui menos 2 elevado a zero, zero é par. Todo expoente par, a base mesmo estando negativa, vai dar positivo aqui. E a regra diz que todo número elevado a zero dá 1. Então aqui vai dar 1 positivo e não menos 1. Então aqui vai dar mais 1. Todo número elevado a zero dá 1. Base negativa, mas o zero é par. Como o zero é par, a resposta fica positiva. Então isso aqui dá igual a quanto? Você tem 16. Sinais iguais. Parênteses, regra da multiplicação. Sinais iguais, mais 3. Sinais iguais, mais 1. Sobre 9 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 9 por 1 é 9, elevado a 1 dá o próprio 9. Mais, sinais iguais, ó, dá mais 1. Então, isso aqui é igual a quanto? 16 mais 3, 19. 19 mais 1, 20. Isso aqui fica 20 dividido por 10, que é 9 mais 1. O resultado disso aqui é 2. Então, o resultado dessa expressão também é 2. Vamos para a próxima. Menos 2 elevado a 2, a base é negativa, mas o expoente é par. Então, isso aqui fica igual a 4. Mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Mais 25. Todo número elevado a zero é 1. Então, fica aqui mais 1. Tudo isso sobre 2 quintos. Soma isso aqui, 24 mais 25 dá 29, mais 1 dá igual a 30. 30 dividido por essa fração aqui. Aí você tem que lembrar da regra de divisão de fração. O que é que diz a regra de divisão de fração? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso é regra. Divisão de fração. Você resolve a divisão de fração assim. Então, aqui é a primeira fração. A primeira fração aqui, ó, é a parte do numerador. Tudo isso aqui, que é 30. Você vai repetir o 30. Sabemos que abaixo do 30, como ele é um número inteiro, temos 1. Porque 30 dividido por 1 é o próprio 30. Então, repete a primeira e multiplica o sinal de vezes pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é 2 quintos. O inverso de 2 quintos é 5 meios, ou 5 sobre 2. 3 vezes 5 dá 15, acrescenta o zero, ou seja, 30 vezes 5 é 150, dividido por 2, isso aqui vai dar 150 dividido por 2 dá igual a 75. Então, essa é o resultado dessa expressão. Então, é básico. Se você tem uma soma de várias potências, você calcula as potências, repete os parênteses por causa do jogo de sinal, a regra de sinais, e no final você vai eliminando os parênteses e depois soma os números inteiros. Então isso é básico. É básico. Então, as propriedades agora. Vamos para o estudo das propriedades da potenciação, ou seja, a propriedade das potências. Você tem de início nós temos cinco propriedades básicas, que se você souber, você consegue resolver as expressões com mais facilidade. Então, a primeira propriedade diz o seguinte: se você tem um produto de potências, você tem duas potências ou mais, você pode ter duas potências ou mais. A regra diz que se as bases forem iguais, você repete a base e soma os expoentes. Então, primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base ou conserva-se a base e soma os expoentes, n mais m. Na divisão, como a divisão é o inverso da multiplicação, em vez de você somar, você subtrai. Então você repete a base e subtrai os expoentes, n menos m. É interessante observar que a divisão, às vezes, ela aparece de outra forma, então você não pode confundir. Por exemplo, a divisão pode aparecer assim, ó, a elevado a n sobre a elevado a m, ou seja, sobre forma de fração, que a fração em si ela é uma divisão. Então, você repete a base, a mesma coisa, e subtrai os expoentes, n menos m. Terceira propriedade, potência de potência. Repete-se a base
e multiplica os expoentes. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Fica n vezes m, que é igual a nm. Quarta propriedade é a propriedade distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Propriedade distributiva da potência em relação da potenciação em relação à multiplicação. O que é que faz com ela? Você apenas vai distribuir, como já está dizendo, propriedade distributiva, você vai distribuir o expoente nas bases que estão sendo multiplicadas. Então fica A elevado a n vezes B elevado a n. Uma observação aqui, não se pode confundir a propriedade distributiva da multiplicação com se você tivesse uma base, duas bases sendo somadas. Por exemplo, se você tem A mais B elevado a n, isso aqui é diferente de A elevado a n mais B elevado a n. Não se pode fazer isso aqui com a soma nem com a subtração. Isso aqui dá erro. Então, só pode fazer com a multiplicação ou com a divisão. Então, você tem aqui a divisão, a mesma coisa. Propriedade distributiva da potenciação em relação à divisão. Repete a base e distribui o expoente. Você vai repetir a base e distribuir o expoente. Então, é simples. Lembrando que aqui também pode aparecer na forma de fração. Você poderia ter isso aqui, A sobre B elevado a n, você distribui o expoente nas bases. Então, é simples. As regras são essas. Primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Divisão, repete a base, subtrai potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. E distributiva distribui na multiplicação e distribui na divisão também. Então, esses são os conceitos básicos. Antes de você resolver qualquer expressão numérica envolvendo potenciação, você tem que observar duas coisas. A primeira coisa é se você tem que observar uma única coisa. Se, se as bases estão iguais e se você tem ali no meio produto ou divisão. Por exemplo, todos esses casos aqui, ó, observe que as bases são iguais. Então, quando você vê as bases iguais, é só você observar qual é a operação que está exigindo. Se for produto e divisão, ó, vocês têm aqui uma base dividido por um produto. Você tem aqui três produtos dividido por outra base aqui, outra potência. Então você tem que entender que não é para você resolver potência por potência. Tipo, chegar aqui e fazer menos 7 ao quadrado, 49, menos 7 elevado a 8. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai perder tempo, talvez você não consiga nem acertar a questão. Então, se houver multiplicação e divisão, você já sabe que ali é para se aplicar as propriedades. E se as bases também forem iguais, no caso, né? Então, como aqui a base é 7, você vai repetir a base e em cima você tem um produto de três bases. Então, você vai repetir a base, que é menos 7, lembrando sempre de conservar o parêntese. Ó, você tem menos 7, produto de três bases. Vai fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Se você vai somar 2 mais 8 menos 4, você vai somar 2 mais 8 e vai descontar o 4, né? Porque 2 mais 8 é 10, somado com menos 4, ou seja, você tem que tirar o que você está devendo. 2 mais 8 é 10, menos 4, 6. Então ficaria 7 elevado a sexta sobre menos 7. Você tem aqui uma potência de potência. Repete a base, menos 7 e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. O que é que você faz agora? Observe que ficou simples você resolver quando você aplica as propriedades. Repete a base, que é menos 7, e em vez de somar, você tem uma divisão. Divisão, você repete a base e subtrai. 6 menos 6 dá igual a zero. O resultado disso aqui é menos 7 elevado a zero, que também pode ser igual a 1, porque todo número elevado a zero é 1. Vamos resolver essa outra aqui, a 2, depois resolveremos a 3. A 2 você tem
bases iguais também. Observe que tem bases iguais. Então, se não tem para quê, não tem necessidade de você resolver essa potência aqui, nem essa, nem essa. Vamos aplicar as propriedades. Se aqui em cima não tem nenhuma operação, só tem a potência, então você pode repetir 1/5, 1 sobre 5 elevado a 10, dividido por essa multiplicação de potências de mesma base. Então, você vai repetir a base, que é 1/5, e somar os expoentes. 6 mais 2 é igual a 8. Final, você tem uma divisão. Observe que quando você resolve a multiplicação, no final você vai sobrar sempre vai ter sempre uma divisão. Então, uma divisão é simples. Você repete a base, que é 1/5, e subtrai os expoentes. 1/5. 10 menos 8. 10 menos 8 é 2. Então, 1/5 ao quadrado é mesmo que ser 1 sobre 25. Se você vai ou não resolver a potência, vai de acordo com a questão. Se ela pedir um resultado assim, resolvido, você marca no que tiver o resultado. E se não, você deixa, se ela pedir apenas em forma simplificada, numa base simplificada, numa potência simplificada, a potência simplificada seria 1/5 elevado ao quadrado. Continuando aqui, você tem 2 elevado a quarta vezes 2 a 0 vezes 2. Lembrando, quando não aparece nenhum número no expoente, considera-se 1. Ou seja, o 1 ele nunca vai vir em forma escrita. Você tem que considerar ali 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, não tem necessidade de você colocar 2 elevado a 1, porque o resultado seria o próprio 2. Então, aqui você tem 4 mais 0 dá 4, mais 1, 5. Resposta, 2 elevado a quinta, dividido por 2 elevado a menos 3. Se a base é 2, qual o inverso de um número inteiro? É 1 sobre ele. Então, base negativa ficaria aqui 1 sobre 2, fecha parênteses e coloca. Não, nesse caso aqui, não precisamos resolver. O que é que a gente tem que fazer? Repetir a base porque você vai aplicar a propriedade. Então, ó, já ia eu resolvendo aqui essa base aqui separada. Então, vamos primeiro, não podemos resolver, quer dizer, poder pode, mas vamos repetir a base. Menos 3. Por que você repetiu a base? Porque, como eu falei no início, você está trabalhando com bases iguais. Então, aplique as propriedades. No final, você vê o que vai sobrar. Então, não seria necessário resolver isso aqui. Você apenas repete. Por quê? Você vai sobrar aqui uma divisão de potência na mesma base. Vai repetir a base, que é 2. Vai fazer o que com os expoentes? Subtrair. Se você vai subtrair 5, de menos 3, você tem que ter cuidado para repetir o sinal do menos 3. Então, você tem isso aqui, ó. Aí é onde entra a regra dos sinais, né? Você vai ter aqui 5, sinais iguais, elimina parênteses, sinais iguais, mais 3. 5 mais 3, 8. Resposta, 2 elevado a 8. Se você quiser resolver, 2 elevado a 8 é 2 vezes 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 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Pronto, essa é a resposta. Então, é simples. É necessário observar se as bases estão iguais e se tem produto e divisão no meio. Se tiver, você não vai resolver parte por parte. Aplica-se as propriedades da potenciação. Para concluir a aula de potenciação, vamos resolver essas duas questões aqui envolvendo potências. E, no caso, essas duas questões ela vai fazer um resumo legal de tudo que a gente estudou. Então, ela vai abranger vários conceitos, e principalmente na parte das propriedades. Olha só, você tem aqui um produto de potências de mesma base. Então, você vai repetir a base e somar os expoentes, como diz a primeira propriedade, como diz a regra. A base aqui é 2, você repete 2 no numerador. 2. O que é que você vai fazer com os expoentes? X mais 3 mais 2, ou seja, você vai somar x mais 3 somado com 2. Veja que todos os números aqui estão positivos, então você pode fazer tranquilo. X mais 3 mais 2.
Como eu não conheço o valor de x, você vai fazer 3 mais 2, 5. Então, 2 elevado a x mais 5. Embaixo você tem um produto de potências de mesma base. Você vai repetir a base e somar os expoentes. X menos 1 somado com x. Então, resultado. 2 elevado a x, que eu não sei quem é, 3 mais 2, 5. Então, x mais 5. Sobre, embaixo você tem x mais x, se você tem um x, soma com outro x, fica 2x. Então, fica 2 elevado a 2x, sobrou menos 1, que não tem nenhum outro número inteiro para somar com ele. Então, fica 2x menos 1. Agora, veja, resolvemos o produto, sobrou o quê? Uma divisão de potências de mesma base. O que é que se faz? Repete a base e subtrai os expoentes. 2. Observe que nessa hora de subtrair, você vai subtrair o expoente x mais 5, x mais 5, menos esse outro aqui. É interessante e é necessário o uso do parênteses aqui. 2x menos 1. Principalmente por causa desse sinal aqui do menos. Ou seja, vai repetir a base e subtrair x mais 5, que é o primeiro expoente, menos esse segundo expoente aqui dentro do parênteses. Por que dentro do parênteses? Vamos fazer esse cálculo aqui separadamente. Resultado aqui. Vamos fazer separadamente. Você tem x mais 5. Vamos eliminar os parênteses. Sinais diferentes. Veja que o sinal do 2x é positivo. Então, sinais diferentes dá menos 2x, porque sinais diferentes dá menos. Sinais iguais, ó, menos aqui e menos aqui é sinais iguais. Parênteses indica multiplicação. E na multiplicação, os sinais iguais dá mais. Então, aqui fica mais 1. Somando tudo, esse termo aqui você vai juntar com esse, porque são os termos semelhantes, e o 5 você vai juntar mais 1. Aí você sabe que 5 mais 1 é 6. 5 mais 1 é 6. Então, 5 mais 1 é 6, mas primeiro vamos resolver esse aqui. Você tem x, tira 2x, é lógico que você vai ficar devendo 1x. Geralmente o 1x não aparece na frente, mas se você quiser colocar para entender melhor, é a mesma coisa que você ter 1 menos 2, que é igual a menos 1, ou apenas menos x mais 6. É aqui onde entra a questão do jogo de sinais, né? Você está devendo 2, mas paga 1. Ainda fica devendo 1, que é menos x. Então, a resposta é 2 elevado a menos x mais 6, que pode também ser escrita na forma de 2 elevado a 6 menos x, para ficar mais bonitinho. Para não ficar esse menos aqui na frente, você pode fazer 2 elevado a 6 menos x. Então, a resposta dessa expressão é essa aqui ou essa aqui. Nessa outra expressão aqui, você tem a mesma coisa, as mesmas regras de propriedades. Só que aqui você tem uma divisão, aqui você teria multiplicação, aqui você tem divisão. Na divisão você repete a base e subtrai os expoentes. Então, sempre alertando para o uso do parêntese. Repete a base, que é 3x menos quem? Menos o outro expoente, que é x dentro do parêntese, menos 2. Então tem que ter esse cuidado aí. Tudo isso aqui é dividido por isso aqui. Aqui você não tem, ó, aqui você tinha uma divisão, aqui você tem uma divisão e aqui você já tem um produto. Pontinho é vezes. Então, repete a base e faz o que com esses expoentes? Soma. Você vai somar x mais 3 com o x. Aqui não é necessário parênteses porque esse termo aqui está sozinho. E também ele está positivo. Então, você pode repetir sem o uso do parênteses. O uso do parênteses é mais interessante por causa, se você houver na outra base um número negativo ou um número que tenha dois valores. No caso aqui é a incógnita, que é x e o 2. Então, sobrou uma divisão, né? Mas antes da divisão, vamos somar isso aqui. 3 elevado x, vai ficar assim, ó, x menos x, sinais diferentes menos, sinais iguais, mais 2.
tudo isso dividido por 3, x mais x, 2x, sobrou 3. Você não pode fazer x mais x, 2x com 3, 5x, porque aqui é apenas um número inteiro e aqui é incógnita. X com x, 2x, sobrou 3. Aqui ó, você tem x e tira x, ou seja, tem 1. Está devendo 1, fica com nada, né? Aqui fica 0 a parte do x. Sobrou o quê? Sobrou 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado a 2x mais 3. Divisão de potência de mesma base, mesma regra. Repete a base e subtrai os expoentes. O uso do parênteses é interessante, porque temos dois números no expoente aqui, ó, 2 menos, abre o parênteses e coloca tudo isso aqui, 2x mais 3. Então, o resultado disso aqui é só você somar isso aqui, que vai ficar assim, ó, igual aqui, igual. Continuando, aqui no caso você tem a base 3, repete a base 3, vamos eliminar esse parênteses aqui, você tem 2 menos sinais diferentes dá menos 2x, sinais diferentes dá menos, fica menos 3. Então, o resultado disso aqui seria 3, você tem 2, você vai juntar com esse e repetir esse, então fica menos 2x, você tem 2, está devendo 3, paga 2 e fica devendo apenas 1. Então fica 3 elevado a 2x menos 1, que é o resultado da expressão. Menos 2x, mas se fosse mais 1, você botaria 1 aqui e o menos 2a. Mas como os dois são negativos, o resultado simplificado dessa expressão é 3 elevado a menos 2x menos 1. Então, tá aí alguns exercícios para vocês fixarem melhor o conteúdo e praticar. Isso você aprende praticando.